pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos familiares. Meu nome é Rodrigo, sou terapeuta aqui na clínica Help Life, né? Hoje a gente vai dar continuidade às reuniões do Amor Exigente. Só fazendo um retrospecto aí, pessoal, o que é o Amor Exigente? O Amor Exigente é um grupo que foi criado lá nos Estados Unidos, né? Na época que, logo após a fundação de Narcóticos Anônimos, eles perceberam que tinham que tratar o dependente químico também, porém a família também se encontrava doente, uma outra dependência que não era química, mas a dependência emocional e psicológica causada pelos comportamentos do dependente químico. Então foi criado um grupo lá nos Estados Unidos chamado Amor Exigente. E esse grupo serve de apoio para aconselhar os familiares a saber como lidar com uma pessoa que está adoecida devido à dependência química. Esse grupo foi criado nos Estados Unidos na década de 50. No Brasil, em 1984, foi criado também esse grupo aqui no Brasil. Como eu disse, vou repetir, pessoal, esse grupo é destinado ao quê? Ao apoio aos familiares de indivíduos portadores da dependência química, ou seja, álcool ou drogas, com o objetivo de melhorar as relações entre a família. Pessoal, esse é um ponto importante de entender, eu sempre falo nas reuniões, que o dependente químico, pessoal, ele possui uma doença que é progressiva, incurável e fatal. E a dependência química, pessoal, não envolve somente o uso de substâncias psicoativas. É uma doença comportamental. Para a pessoa se recuperar, ela não tem que apenas se ficar abstêmia, não fazer o uso de substância. Ela tem que cessar o uso, porém ela também tem que trabalhar os padrões de comportamento destrutivos que ela tinha, que eram, na maioria das vezes, motivadores que levavam ela ao uso de drogas. Saber e entender também lidar com emoções, né, sentimentos, frustrações. Esse é o processo da dependência química. Porém, pessoal, um dependente químico adoecido, ele adoece também as pessoas em volta. Ou seja, familiares, amigos, as pessoas na tentativa de ajudar vocês, elas acabam ficando dependentes emocionalmente e psicologicamente de vocês. Então a gente vem trazer, né, para os familiares a importância de frequentar, né, as reuniões do Amor Exigente na região de vocês aí e também participar dessas lives que são feitas aqui na clínica Help Life, que é para ajudar vocês a saber lidar com os seus entes queridos quando terminar, né, o processo de tratamento. Sabendo respeitar que o tratamento tem várias etapas, pessoal, como eu sempre digo nas reuniões. Quando a pessoa sai da sociedade, vem para a clínica para fazer um tratamento, uma reabilitação para uso de substância química, ela precisa primeiro passar pelas etapas do tratamento. Quais são essas etapas, pessoal? Desintoxicação, conscientização da doença e também entender o processo aí e fazer o seu programa de prevenção à recaída. O programa de prevenção à recaída, pessoal, vai entender quais são os gatilhos que levam ela ao uso, quais são as reservas que fazem com que ela continue no uso e também vai entender quais são as situações de risco que ela deve evitar lá de fora para não ter o perigo de vir a ter uma recaída. Situações de risco é o que, pessoal? Os evites. Evitar ambientes, lugares e pessoas da ativa, ou seja, que usam substância química. Continuando, pessoal, a gente vem trabalhando aí ao decorrer das quartas-feiras, né? O Amor Exigente possui 10 princípios, pessoal. A gente já viu, né, aqui nas reuniões, 2 deles. O primeiro princípio, integrador. O segundo, humanizador, que a gente viu na semana passada. E hoje, pessoal, a gente vai trabalhar, né, vai falar um pouquinho aqui do princípio protetor, que é o terceiro princípio básico do Amor Exigente. Lembrando que o Amor Exigente, pessoal, possui 10 princípios. A gente está vendo ele aqui todas as quartas-feiras. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de qual o significado desse princípio, que é o princípio protetor. Vamos lá, pessoal. Terceiro princípio básico, protetor. Os recursos são limitados. Precisamos aceitar que não somos uma fonte ilimitada de recursos para isso. Recursos para quê, pessoal? Para resolver situações de conflitos na família. Para isso, devemos fazer o quê? Avaliar, né, 2 palavras que eu sublinhei é importante aqui. Devemos avaliar e conhecer os próprios limites. Cada ser humano, pessoal, possui limites, como eu disse na reunião passada. Ninguém tem um super-homem em casa, uma pessoa de superpoderes, não. Do outro lado da relação de vocês, pessoal, você e a sua família, do outro lado existe um ser humano. E esse ser humano tem limites. Limites, como eu disse aqui, físicos, emocionais e econômicos. E muitas vezes a pessoa, quando está no uso de substância química, ela não respeita esses limites. Porque ela está adoecida pela doença e um dos sintomas da doença são quais?
compulsão, obsessão e egocentrismo. A pessoa levada por esses sintomas, primeiro, que é a compulsão, a partir do momento que a pessoa ingere a primeira dose, a primeira quantidade da substância que ela usava lá de fora, ela não consegue mais parar. E para continuar no uso, ela vai fazer qualquer coisa. Ela, às vezes vai impor limites para a família, ela vai desrespeitar esses limites físicos, né, de saúde, né, não respeitando a família, às vezes, noite de sono perdida, né, desgaste com discussões, conflitos com a família, para quê? Para obter o dinheiro ou meios ali para ela conseguir adquirir a substância que ela usa. Então ela começa a não respeitar esses limites. Então o princípio protetor, pessoal, vai falar o quê? Que a pessoa, para começar a ter uma qualidade, um relacionamento saudável com a sua família, precisa começar a respeitar esses limites. Lembrando, físicos, emocionais e econômicos. Sabendo que o nosso amor, temos que manter o nosso amor, a maturidade e a disposição para conseguir resolver esses conflitos que acontecem na sua família quando você está sob o uso de substância. Lembrando, pessoal, qual que é o lema do amor exigente? O lema é torná-las cada vez melhores. Todas as quartas-feiras eu falo esse lema, por quê? A gente entender esse lema, pessoal. Torná-las cada vez melhores. Torná-las o quê, pessoal? As relações de vocês com as suas famílias. Né? Torná-las, essas relações, cada vez melhores. Para isso, precisa de uma mudança do lado de vocês, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, uma clínica de reabilitação, né? Tratando não somente a desintoxicação da substância, mas principalmente tratando o quê? Os comportamentos destrutivos que te levavam ao uso. E tratando também os defeitos de caráter que você adquiriu durante o tempo da sua adicção ativa, ou seja, o tempo que você estava usando substância psicoativa, drogas ou álcool lá de fora, né? Você acumulou com isso aí alguns defeitos de caráter, que aqui no seu tratamento você vai trabalhar esse defeito de caráter. Qual é o papel da família, pessoal? Vocês estão aqui na clínica tratando esses padrões de comportamento. E a família que está lá de fora precisa fazer o quê? Também tratar alguns comportamentos que ela tinha, querendo te ajudar, de certa forma fazer o quê? Facilitava o seu uso lá de fora. Então ela precisa mudar alguns padrões de comportamento. Primeiro, como eu falei na reunião passada, o amor exigente ensina o quê? O amor, pessoal, precisa ter, a família tem que dar o amor, porém esse amor ele tem que ter limites. Não pode ser um amor que vai deixar você fazer o que você quiser. Tem que impor limites nesse amor. Outra coisa importante aqui, pessoal, do grupo, que eu queria falar, vou finalizar aqui, é que esse grupo, esse amor exigente, pessoal, ele é formado, é um programa que é baseado no amor. Por que no amor? O amor, mas um amor que impõe limites. Agora eu queria ressaltar, pessoal, questões importantes aqui. Primeiro, aprender a compreender os limites. Pessoal, vocês têm um limite de vocês. Tenho certeza que todo mundo aqui, se estiver lá de fora trabalhando, vai ter que ter uma hora para descansar. Se você tem 8 horas, trabalha 8 horas por dia ali, você tirar uma noite de descanso normal. A sua família também precisa ter esse descanso. Então são os limites físicos. Ninguém dá conta de ficar trabalhando 24 horas. Ninguém dá conta de ficar preocupado com uma situação 24 horas. Então a mente da gente precisa de descanso. Então, esse descanso, pessoal, é entender que a família de vocês lá do outro lado, existe um ser humano que tem limites. Então ele tem alguns limites físicos aí que você, no uso, às vezes, né, por estar adoecido, por estar sob efeito de substância, você quebrava esse limite. Esse é o físico. Limites emocionais, pessoal. Quais são os limites emocionais? Quantas vezes, pessoal, lá, quando você estava no uso de substância química, tiveram alguns conflitos com a família? Discussões, agressões verbais, agressões, em alguns casos, agressões físicas. Isso aí foi desgastando o emocional dos familiares de vocês. Então, entender, pessoal, que também o emocional também tem um limite. Da mesma forma que você adoeceu, quando você começou a usar a substância, você adoeceu e começou a ter uma inabilidade de lidar com o seu lado emocional, da mesma forma a sua família também adoeceu.
tanto tentar ajudar você, ela criou uma dependência emocional e às vezes não sabe lidar com certos sentimentos que ela sente. Como eu disse na reunião passada, a família às vezes se sente culpada, né? Às vezes se sente que é vítima de uma situação que não consegue sair, e para isso ela tem que entender o quê? O que eu disse para vocês na reunião passada. Vocês não são responsáveis por ter uma doença, mas a partir do momento que vocês têm a consciência, são conscientizados aqui durante o tratamento, que vocês são portadores de uma doença, que é uma doença progressiva, incurável e fatal, você não é responsável por ter adquirido essa doença. Porém, você é o responsável por quê? Pela sua recuperação. Então a família não precisa se sentir culpada, porque no final das contas, a gente sabe quando chega aqui no tratamento, que se você quiser se recuperar e fazer o sugerido e pegar as ferramentas que você tem que usar lá de fora, a responsabilidade já não é mais da família, ela passa a ser sua. Porque aí você tem a escolha. Ou você muda os comportamentos e age diferente lá de fora e evita, né, tudo aquilo que eu falei antes, lugares, ambientes, pessoas, trabalho, os defeitos de caráter, você tem essa escolha. Ou você vai para o uso de novo. E aí vai fazer novamente você sofrer e a sua família também vai sofrer também. Proteção excessiva, pessoal. E o que a mãe de gente fala com proteção excessiva? Muitas famílias criaram vocês, não estou generalizando, mas muitas vezes acontece o excesso de proteção. Quando a gente era criança, pessoal, a família, vocês criancinhas, a família queria proteger vocês de tudo. Ou não deixa ele cair, vamos cuidar para não cair, para não se machucar. Porém, vocês foram crescendo, pessoal. Tornaram adolescentes, depois adultos, né? Mas algumas famílias ainda têm esse excesso de proteção. Acham que vocês ainda são aquela criança que ela tem que proteger. E esse excesso de proteção, pessoal, de uma maneira, de certa maneira, ela traz um prejuízo para a sua recuperação. Porque aí você não amadurece emocionalmente e fica preso sempre achando que se alguma coisa der errado, a sua família está lá para te ajudar. Então, pessoal, aqui vocês estão para quê? Para quebrar isso aí. Para entender que vocês já, todo mundo que está aqui, pessoal, já é uma pessoa adulta. Então já sabe o que é certo e o que é errado. Então, não adianta depois você ir para o uso, sabendo de tudo que você aprendeu aqui na clínica, ir para o uso e jogar a culpa na sua família. Porque aí você vai estar fazendo mal para ela. Lembrando o que eu falei? Lá do outro lado, pessoal, existe um ser humano fragilizado, que tem sentimentos, que tem emoções e que tem expectativas, que se você está aqui hoje, é porque ele tem expectativas e confia que você ainda pode se recuperar. E muitas das vezes, pessoal, vocês mesmos quebram o quê? Essa expectativa e frustram a família quando sai lá de fora e faz ao contrário do que aprendeu aqui dentro. Ela acha, não, mas o que eu fiz de errado? Não foi a família, pessoal. Vou repetir. Vocês têm o livre-arbítrio das suas escolhas. Tudo eu posso, porém nem tudo me convém. Todos que estão aqui sabem que são portadores da doença e são alérgicos a qualquer substância que altere de alguma forma a sua mente e seu humor. Se você for lá, se testar novamente na substância, vai dar errado. E aí, a família não tem culpa. Aí foi uma escolha sua. Relembrando aqui, pessoal, né, os limites. Limites físicos, né, eu já disse quais são, emocionais e o último que eu não falei, econômicos, pessoal. Isso é importante. Limites econômicos. Quantas vezes, alguns de vocês que estão aqui, pessoal, já passaram por outras internações? Pessoal, pagar uma internação não é fácil, né? Pagar mensalidade, pagar cantina, pagar isso, pagar remédio, né? Tudo isso tem um custo. Quando você estava no uso lá de fora, antes de vir para a clínica, já tinha um custo. Muitas famílias, pessoal, te ajudaram de certa forma, várias maneiras lá de fora, né? Ou seja, o dinheiro para você, né, pagar uma conta que você tinha, o seu dinheiro que você gastou, não conseguiu pagar, a sua família te ajudou. Algumas famílias, né, esse ponto é importante ressaltar, famílias adoecidas, para não ver alguma coisa de mal acontecer com vocês, chegou até a pagar dívidas de drogas, né? Isso aí, pessoal, é onde que eu faço o quê? Tem que rever os limites econômicos. Até quando a minha família vai ficar arcando com as responsabilidades que são minhas, né? Tem que entender que eles têm os limites. Uma hora o dinheiro acaba. Se não acabar o dinheiro, mesmo assim eles têm que entender o quê? Que eles já deram o melhor deles. Agora
é responsabilidade de vocês. Vou repetir novamente. Uma internação não é fácil. Uma internação envolve pagar mensalidade. Uma internação envolve medicação, cantina, né? Todo mundo aqui gosta de uma cantina, de ter uma coisinha extra para comer. Mas isso aí, pessoal, envolve dinheiro. Então, valorizar o esforço que a família de vocês está fazendo para que vocês saiam daqui não curados, porque a doença não tem cura, mas recuperados. Dando o primeiro passo, porque a recuperação, pessoal, aqui na clínica, somente o início da recuperação de vocês. A recuperação ela dura por toda a vida. Como? Já expliquei isso nas reuniões passadas. A sua recuperação vai continuar como lá de fora? Frequentando grupos de apoio, Narcóticos Anônimos, AA, frequentando a psicóloga, frequentando o CAPS, né, se tiver dinheiro de pagar o particular. Tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que trata também a dependência química, né? Você pode fazer consulta no CAPS, com um psiquiatra, tomar a sua medicação, né? Fazer exercício físico, pessoal, né? Ter uma rotina, uma vida normal. E entender, pessoal, que tem como ter uma vida normal sem o uso de substância química. Isso é o mais importante. E deixar bem claro para vocês, haja o que houver, pessoal, nem nada, ou ninguém, ou nenhuma pessoa, ou nenhuma circunstância é motivo para vocês voltarem ao uso. Mas a escolha é de vocês. Depois você não pode vir com justificativa que usou de determinada circunstância, sendo que não foi isso. Vocês aqui na clínica estão pegando todas as ferramentas para entender tudo que vocês podem fazer para evitar o uso de substância. Pedido de ajuda, né? Quando não estiver bem, pessoal, pode praticar o pedido de ajuda, né? Frequentar os grupos, né? Ler a literatura dos 12 passos, Narcóticos Anônimos. Não só ler, pessoal, mas viver os princípios, né, de recuperação, colocar em prática. Tudo isso vai manter a sua sobriedade lá de fora. E eu tenho certeza que se você mantendo a sua sobriedade e a família fazendo o papel dela lá de fora, as relações familiares vão melhorar. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o princípio de hoje, que é o princípio protetor. Quero agradecer vocês, agradecer as famílias. Na quarta-feira que vem a gente vem com o quarto princípio.